Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 97, Pai e Amigo. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos místeres do bem, contudo trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reerga-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado, para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques que humilhações para o moço em desvalimento. Assinalando no caminho de volta e, quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se na íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza. Para estender-lhe os braços, apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Lembra da parte do filho pródigo, né, gente? Tá aqui. Nosso Deus, nosso Criador, ele é pai e amigo, né? Ele não tá aqui para julgar e condenar ninguém. Cada um recebe de acordo com aquilo que faz. Nós somos os obreiros da nossa vida. Ele deu o livre-arbítrio, mas ele também deu o conhecimento. Ele deu Jesus, um filho de alta estima, perfeito, maravilhoso, que servisse de referência para que a gente seguisse ele, para que a gente aprendesse a ser como ele. E à medida que a gente vai tendo essa noção do que é ser bom, de fazer as coisas boas, de desejar ao outro o que gostaria para si, de amar a Deus sobre todas as coisas, à medida que a gente vai realmente amadurecendo isso dentro de nós, nós vamos vendo o quanto Deus é maravilhoso. Quando a gente não percebe isso, parece que Deus está tão distante da gente, parece que é algo inalcançável, né? Parece que é algo fantasioso. Inventaram Deus, porque quem é Deus? Quem é esse cara? Né? Por que é homem? Por que não é mulher? De onde ele veio? Quem criou Deus? A gente fica umas perguntas, umas coisas assim que fazem a gente, muitas das vezes, ser, inclusive, ateu. Não acreditar em nada, né? E aí a gente vê através do nosso dia a dia, do nosso aprendizado, a gente vê através das pessoas que ele coloca em nossa volta, né? Nos momentos que essas pessoas aparecem. Tem pessoas que aparecem, faz o que tem que fazer e some da vida da gente. Já viram isso? Quantas pessoas vocês tiveram no caminho que vocês falaram assim, nossa, eu amo essa pessoa, adoro essa pessoa, nossa, que pessoa boa para mim. Ou mesmo o contrário, que pessoa horrível, que pessoa que só me traz maldade, que só me faz mal. E essas pessoas, do nada, elas vão desaparecendo na sua vida. Elas só passaram naquele momento. Foi só um período. É só um ciclo. Por quê? Porque a nossa vida é dinâmica. Nós não somos e não estamos sempre no mesmo lugar. Nós não somos e não estamos sempre com as mesmas pessoas. É dinamismo. E isso prova a existência de Deus. Porque ele mostra pra gente que existem pessoas em degraus completamente diferentes um do outro. Ora, você está ajudando pessoas que estão atrasadas, ora, pessoas adiantadas estão te ajudando. Ora, você está bem, firme, daqui a pouco você já não tem firmeza nenhuma, você está ruim. E aparece situações que te fazem sair daquela parte ruim e se transformar em coisa maravilhosa. Então, esse dinamismo todo da vida prova que Deus está vendo todo mundo. Ele não desampara ninguém. Então, quando a gente erra e a gente fala, Senhor, me ajuda, ele ajuda. E ele não vai chegar em você e falar assim, olha, eu vou te ajudar, mas você fez isso, isso e isso de errado. Ele não te joga na cara. E eu tô aprendendo a não jogar na cara de ninguém aquilo que eu fiz ou deixei de fazer pela pessoa. Eu tô aprendendo a não me achar melhor do que o outro só porque eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que o outro. Porque quando a gente sabe um pouco mais, principalmente quando a gente está no papel de mãe, quando a gente está no papel de professora que eu exerci, a gente acredita que a gente sabe mais e que o outro só tem que obedecer, né? A gente às vezes vê o outro errar e fala, não, sai daí, eu tô vendo que você tá errando, cai fora daí, você vai se lascar. E Deus não faz isso.
Ele não grita no ouvido da gente e fala, sai daí. Não, ele fala, você está escolhendo esse caminho mesmo? É isso mesmo que você quer? Ele manda o anjo de guarda fala, tem certeza que é isso mesmo que você quer? Aí você fala, não, eu quero, eu sei, é isso mesmo. Aí você vai lá, se lasca, o anjo de guarda fala, tá bom, eu deixei você ir, né? Eu te dei um toque. Você não quis me ouvir? Então agora vem cá, vou te ajudar a sair dessa. Né? E sem cobrança. Eles não cobram. Né? Nem o anjo de guarda, nem Jesus, nem Deus, eles não cobram. Eles simplesmente são pai, no caso de Deus, amigo, como no caso de Deus, irmão, no caso de Jesus, amigo como Jesus, amigo como nosso anjo de guarda. Eles são simplesmente pessoas e seres que querem o nosso bem, independente se a gente faz coisa certa ou coisa errada. Então, não é que, já que eu posso fazer coisa certa, coisa errada, que tanto faz, que eu vou ter sempre oportunidade. Não é bem assim, né? Vamos lá, vamos combinar. Não é porque a gente tem uma eternidade para poder se aprofundar, melhorar, aperfeiçoar, que a gente não vai fazer hoje aquilo que dá para fazer, né, turma? Então, cá para nós. A responsabilidade do nosso adiantamento pessoal, intelectual e espiritual, cabe a nós. Né? Hoje eu brinquei com um amigo, eu falei, você vai na igreja, o pastor vai te puxar a orelha. Eu vou no centro espírita, não tem quem puxe minha orelha. Porque quem é espírita não tem ninguém lá para falar assim, ó, você tá certo, você tá errado, e você errou, e agora... Não. Né? Tem igreja, inclusive, que não deixa a pessoa entrar na igreja, porque cometeu algum tipo de erro, algum tipo de coisa errada que fez sem querer ou querendo, né? Então, a gente sabe que tem alguns dogmas aí de igrejas que não permitem, inclusive, a entrada da pessoa naquele estabelecimento religioso devido a uma conduta errada. Nós espíritas, nem isso nós temos. O único parâmetro que a gente sabe se fez certo ou errado são as consequências das nossas atitudes, que elas voltam pra gente, né? E aquela coisa, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? De imediato. Se ele faria, eu vou falar, não, fiz certo. Se Jesus não faria, eu já vou saber que fiz errado. Né? O nosso parâmetro é o comportamento de Cristo e as consequências das nossas atitudes. É ele que nós seguimos. E quando a gente erra, nós temos possibilidade, sim, de ir lá ressarcir o erro. Tem. Mas o ideal é que a gente ganhe conhecimento e não erre, né? Jesus dizia para todos aqueles que ele encontrou no caminho, ele salvou a vida de pessoas, ele tirou obsessores, ele curou pessoas doentes, mas ele falava, agora você vai e não peques mais. É a mesma coisa de falar, corre lá e faz de novo, porque enquanto ser humano, nós erramos, é fato, nós estamos atrasados, nós estamos num planeta de prova e expiação, que está se transformando em regeneração. Então, nós somos atrasados. É fato que nós vamos errar. Mas a gente tem que sempre pensar, né? Se eu fizer isso, o que vai dar essa atitude minha? Se eu falar isso, o que vai dar essa atitude minha? E tem uma coisa também que a gente não pode se prender, né? Às vezes você quer falar algo que você sabe que pode transformar a vida da pessoa, mas você sabe que a reação dela vai ser uma reação contrária àquilo que você deseja. Mas ainda assim, se é chegado o momento, você deve falar. Se aquela pessoa te interpreta de outra forma, se ela não aceita que ela está errada, se ela não quer essa transformação, aí o problema já é dela. A sua parte você fez. Tem coisas que a gente evita, né? Não vou falar tal coisa para a pessoa, tô vendo que está errado, mas ela vai se melindrar, ela vai ficar chateada comigo, então é melhor eu não falar. Alguns casos, realmente, é deixar quieto. Mas tem outros que é chegado o momento. E você não pode se eximir disso, porque Deus está te cutucando, está falando, olha, vai lá, dá um toque, a pessoa só está errando nisso. Mas ela vai ficar ruim comigo, Senhor. Não, mas Jesus ficou ruim com tanta gente. Já pensou se ele fosse ficar omisso diante de todas as transformações que era necessário fazer? Então, algumas vezes a gente tem que comprar algumas briguinhas assim. Briga que eu falo é entre aspas, né? Porque às vezes você já sabe que o comportamento do outro não vai ser o ideal. De aceitação, de reflexão. Mas é chegado o momento de você cutucar. E você não pode passar pela vida de uma pessoa sendo só uma flor na vida dela. Às vezes é necessário mostrar os espinhos, vai machucar um pouquinho, mas ela vai ficar esperta para não se ferir com algo pior, não é verdade? Então, nós temos em Deus, em Jesus, o acolhimento de um pai, de um irmão, de um amigo. Eles vão aceitar a gente como nós somos. Assim como nós também temos que aceitar as pessoas como elas são, com os erros e com as virtudes. Porém, a gente não pode passar também omisso na vida das pessoas, porque nem Jesus passou omisso. Ele também cutucou um aqui e outro ali. Ele também se feriu devido a ser mal interpretado.
Mas, de qualquer forma, nosso caminho, os nossos degraus, eles são para evolução. Então, isso daqui tem que ser daqui para melhor. Vai errar, vai cair, vai se frustrar, vai ficar com raiva, né? Vai arrumar atrito. Nós vamos trocar os pés pelas mãos o tempo todo, porque nós somos errantes. Mas isso inconsciente, não consciente, né? Eu vou fazer, eu sei que vai dar problema, mas eu vou fazer. Aí não, né, gente? Aí as consequências são trágicas. Então a gente não pode cair no desânimo, a gente não pode cair naquela tortura mental, eu fiz isso, se condenar, se julgar, né? Não. O que a gente tem que fazer? Errei. Senhor, me aceita assim mesmo? Me desculpa, me perdoa. Aquela pessoa com quem eu errei, em dado momento, chegue nela. Opa, eu errei, me perdoa. Eu não sabia que o caminho era outro, eu só conhecia um tipo de caminho, né? Nós temos que trabalhar a humildade nesse momento, porque todos nós erramos. Todos nós, em dado momento, nós pisamos na bola com alguém. E às vezes a vida nesse dinamismo todo coloca aquelas pessoas de volta com a gente, né? Eu conheci fulano, nossa, é tão legal. Nossa, eu conheci ciclano, não gostei da cara da pessoa. Por que será que essas coisas acontecem? São pessoas que de fato já passaram na nossa vida, seja nessa ou em outra encarnação, e a gente aprontou ou aprontaram com a gente. É dinamismo. Então, no Pai Nosso fala, à medida que eu perdoo, Senhor, me perdoe também. Lá no Pai Nosso a gente fala isso. A gente pede perdão pelas ofensas, mas na oração. Porque no dia a dia nós estamos pedindo perdão aos outros. Nós estamos raciocinando o que nós estamos fazendo com as pessoas. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Eu estou perdoando de verdade? Eu estou me perdoando os erros que eu cometi? Quando eu olho no espelho, eu reconheço o que eu fiz certo, o que eu fiz errado? Então vamos lá. Nós temos pai, irmão, amigo, nós temos pessoas, seres, espíritos em nossa volta que o tempo todo eles querem o nosso melhor. Mas e aí? A gente quer o melhor para nós mesmos? Vamos pensar.